Vamos abrir as Bíblias em Mateus capítulo 14, vamos ler a partir do verso 28, de 28 a 33. Mateus 14, de 28 a 33. Vamos encontrar aqui aquele momento em que Jesus, após a multiplicação dos pães, manda os discípulos atravessarem o mar da Galileia, o lago de Genezaré, e ir para o outro lado do mar, enquanto ele vai a um monte e ora. Mas o vento é contrário e os discípulos não conseguem avançar naquela travessia, e Jesus vem andando sobre as águas e chega até eles na quarta vigília da noite. Isso significa mais ou menos entre 3 e 6 horas da manhã. Jesus despediu os discípulos ao anoitecer, e já passa das 3 da manhã e eles ainda estão lutando sem conseguir avançar, porque o vento lhes era contrário. E Jesus vem andando. Os discípulos ficam assustados a princípio, mas Jesus diz: não temam, sou eu. Verso 28 diz: respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o teu nome, Pai. Adoramos o teu nome, porque teu Espírito fala ao nosso coração, porque guias a nossa vida. Pedimos que nesta hora em que lemos a tua palavra, possamos ser guiados pelo teu Espírito no recado que tens para cada um de nós, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos numa série Avivamento Verdadeiro. A série é a série de 40 dias de jejum e oração. Estamos meditando nos textos devocionais que estão neste livro. O livro é preparado especificamente para esta série. O pastor Edson Queiroz tem feito isso há 10 anos, dedicando 40 dias de jejum e oração, e cada ano com um tema diferente. Compartilhamos no domingo passado que cremos firmemente que tem acontecido no Brasil de mudança, de combate à corrupção, de busca de uma vida com a ética cristã, é resultado de oração. E tivemos 40 dias de oração pelo Brasil, tivemos 100 dias de oração pelo Brasil, promovido pela Junta de Missões Nacionais, e inclusive o pastor Edson Queiroz é alvo das nossas orações também. Ele está em um tratamento muito delicado e carece das nossas orações, mas antes de enfermar, ele deixou preparado o material deste ano. E esse material é Avivamento Verdadeiro. Cada dia, uma meditação. Cada semana, o estudo dos pequenos grupos está sendo baseado nas meditações da semana. A mensagem no domingo também orientada neste sentido. Domingo passado, à noite, meditamos a respeito do avivamento verdadeiro. O que é o avivamento verdadeiro?
Se você não adquiriu o livro no domingo passado, hoje temos mais. Os que compramos para o domingo passado já acabaram. Pessoas procuraram já durante a semana, mas já temos nova quantidade. Estará disponível na recepção e na livraria. O custo é R$8. Esse é o preço de custo. Até a própria livraria, o acerto com a editora e com a igreja, Primeira Igreja Batista de Santo André, onde o pastor Edson Queiroz é o pastor titular, é de ser um preço fixo. Apenas vai haver alguma diferença se você quiser pagar no cartão. Como a gente paga R$8 e vende a R$8, se você quiser pagar no cartão, aí precisa ter uma diferençazinha para aquilo que o cartão então fica. E então estará disponível, logo após o culto, após a escola bíblica, este livro. Nesta semana falamos a respeito de crises. Crise pessoal, crise na família, crise até mesmo na igreja, crise na sociedade. O que é que estamos dizendo com essa palavra crise? Eu lembro que aquele estudo, Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, ele diz, um dos tópicos abordados ali, diz que o convite que Deus lhe faz para trabalhar com Ele, leva você sempre a uma crise em fé, que exige fé e ação. O convite de Jesus para a gente se envolver nos projetos dele, leva-nos a uma crise de fé. A crise de fé é porque a gente tem uma maneira de agir que é nossa, aquilo que é a nossa preferência, aquilo que pode ser o nosso pensamento, aquilo que é normal que as pessoas ao nosso redor façam. Mas de repente Jesus vem e diz: eu quero que você faça de uma maneira diferente. A minha maneira é essa aqui, o meu padrão é esse aqui. E a gente entra nessa crise de fé porque a maneira que a gente preferiria é porque a gente acha que seria a melhor maneira. Poxa, desse jeito aqui parece que seria de alguma forma melhor. Mas Jesus vem e diz: o meu jeito é este outro. E agora, esta é a crise de fé. Fazer aquilo que humanamente faríamos, naturalmente faríamos, as pessoas à nossa volta fariam, ou fazer do jeito que Jesus vem e diz: esse é o meu jeito. Não aquele jeitinho brasileiro, não é, que a gente conhece. Muitas vezes o jeitinho é positivo, aquele jeitinho que traz uma solução para o problema. Já compartilhei muito tempo atrás, no tempo da máquina de datilografia ainda, em que passando numa repartição pública, e a gente sabe que muitas vezes conseguir recursos numa repartição para manutenção de alguma máquina pode ser difícil, e aquela máquina, a mola do carro da máquina quebrou. E então, você quando aperta uma tecla, o carro dá um salto, né? A mola puxa um espaço do carro. E a mola do carro quebrou, de modo que a pessoa ficaria batendo sempre as letras no mesmo lugar, porque a mola não estaria puxando o carro. E ao passar e ver um homem trabalhando num birô com uma máquina de datilografia e um cordão amarrado no punho do rolo da máquina, e aquele cordão vinha até a extremidade do birô e descia, e amarrado na ponta do cordão um tijolo. E então, quando a pessoa apertava a tecla e o dente da máquina dava uma liberada, né? O tijolo puxava o carro e o carro caminhava e a pessoa continuava batendo com um jeitinho brasileiro positivo. Mas o jeitinho brasileiro negativo é aquele que tenta fazer as coisas da forma menos correta, né? Mas o padrão de Deus é nos apresentado na sua palavra. O que é que a gente pode aprender a esse respeito nessa experiência do apóstolo Pedro?
É interessante notar que na experiência de Pedro, a gente vê que quando ele identifica que é Jesus, Jesus diz: não temam, sou eu. Pedro tem fé. Ele diz: Senhor, se és tu, permite-me ir ter contigo. Será que nós teríamos a mesma fé de Pedro? Ele creu que se Jesus mandasse, ele poderia sair andando ali por cima das águas, como Jesus vinha caminhando sobre as águas. E aí Jesus diz: vem, Pedro. E Pedro desce do barco. Fé, coragem para seguir. Jesus dá a ordem, então: vem, Pedro. E aí a gente fica se colocando no lugar de Pedro. Será que a gente teria a mesma coragem, a mesma fé? Será que a gente estaria disposto a descer do barco, ir para aquelas águas que estavam ali revoltosas? Ali havia vento, o vento forte. E o que é que nós faríamos? Diante da palavra que Deus coloca diante de nós, quando Deus nos dá uma maneira de agir, e que pode ser diferente daquilo que naturalmente nós faríamos, nessa hora dessa crise de fé, Pedro nos dá a lição, que ele teve fé suficiente para descer do barco, sair da posição segura de dentro do barco, mesmo que agitado pelas ondas, e descer para caminhar sobre as águas. E Pedro demonstra fé. O que é que pode ser que Deus esteja dizendo a cada um de nós? Nós acabamos de participar da ceia e fomos conclamados a um momento de exame, de verificar da nossa vida se algo precisa ser mudado. Aonde está a nossa disposição de mudar? E por que é que esta é chamada uma crise de fé? É porque quando a gente abre mão do que é a orientação da palavra de Deus, e a gente age da nossa maneira, a gente está dizendo que a nossa maneira é melhor do que a maneira de Deus. Falta-nos a fé para crer que a maneira de Deus é sempre melhor que a nossa. A maneira de Deus é porque Ele sabe de que é que precisamos a cada momento. Ele que nos criou, Ele sabe quais são as nossas necessidades. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. E Ele sabe para que fomos feitos. Fomos feitos para as boas obras. Fomos feitos para agir para o bem. E quando fugimos desse propósito de Deus, o resultado vai ser sempre negativo. Jesus deixou isso bem claro, quando disse: o ladrão não vem senão a roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O jeito de Deus significa vida abundante, significa realização pessoal, significa satisfação em tudo que fazemos. Quando fugimos do jeito de Deus, mais adiante, seremos levados a olhar para trás e ver que o resultado não foi tão bom, o resultado foi negativo, e a gente vai terminar se arrependendo de não ter colocado como primeiro lugar, como prioridade na vida, o jeito de Deus. Lembro daquela frase que diz que o mais importante é fazer do mais importante o mais importante. Não adianta saber que alguma coisa é importante se ela não estiver no primeiro lugar na nossa lista de prioridades. Não adianta saber que o jeito de Deus é o melhor se a gente pega o jeito de Deus e coloca mais abaixo nessa lista. E a gente prefere o nosso jeito ao jeito de Deus. O que é que Deus requer de nós? Em primeiro lugar, o que Ele requer é que possamos ter acolhida aquilo que Ele fez por nós, enviando Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. A primeira coisa é recebermos a Jesus como Salvador.
próprio Jesus afirmou que a vontade do Pai é esta, que todo aquele que vir o Filho e crer nele tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. A vontade do Pai é que todos possamos estar com Ele. Cada um que ouve esta mensagem possa crer, possa receber a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. E então ele diz, e eu o ressuscitarei no último dia. Mas, além da nossa salvação, Ele quer ter um relacionamento íntimo conosco. Ele quer que estejamos em comunhão com Ele. Ele quer que possamos investir tempo em oração, na leitura da palavra. Não há nada que possa substituir a palavra de Deus. Termos a prática da leitura e colocar a leitura em prática é o que Ele requer de nós. Nós temos a prática da leitura, não deixarmos de estar investindo na leitura da palavra. Alguém pode até dizer assim, pastor, mas eu já li a Bíblia 10 vezes, inteira, de capa a capa. Mas cada vez que a gente lê novamente, a gente extrai lições. Cada vez que a gente lê novamente, a gente lembra de coisas que a gente, embora já soubesse, mas não estava lembrado. E então a leitura da palavra, ela é necessária em todo o tempo. Quanto tempo você tem de evangelho? 50 anos, 80 anos. A palavra de Deus vai sempre falar ao coração. Por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela vai ter sempre o seu resultado. E no Antigo Testamento nós lemos a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Isaías. Então, a prática da leitura e colocar a leitura em prática. É o que Deus requer de nós. E, às vezes, a gente pode até colocar algumas coisas como que estando na Bíblia e sem estar. Alguma coisa que nós aprendemos pela tradição. Alguma coisa que sempre foi feita de um jeito. Mas o que é necessário é estarmos verificando se existe um jeito mais eficaz de colocarmos a Bíblia em prática. Se há alguma coisa que talvez a gente possa ter aprendido de geração para geração, e eu sou quarta geração de evangélicos na família, então venho aí com uma história, né, daquilo que tem sido feito. Mas eu lembro que tios meus, os mais velhos, se afastaram do evangelho. Sabe por quê? Porque a tradição dizia que crente não joga futebol. E aí hoje as juntas missionárias estão usando o futebol como ferramenta de evangelização. Mas eles queriam jogar futebol, os amigos jogavam futebol, eles partiram para jogar futebol, mas não podiam jogar futebol e estar na igreja. A tradição não deixava. E aí, passado algum tempo, aquilo que antes não era possível passou a ser ferramenta para a propagação da mensagem do Evangelho. Também, crente que ia para o cinema era excluído da igreja. E hoje a gente tem filmes que pregam a mensagem do Evangelho. Claro que em tudo precisamos ter também aquele padrão de Jesus de como agir. Lembro de um pastor que disse que jogou futebol de forma profissional, começou a jogar futebol de forma profissional muitos anos atrás. Sabe o que ele chegou a compartilhar que acontecia? Parte do treinamento, o treinador botava assim no canto da parede. Imagine uns pedaços de madeira mais ou menos desse tamanho, apoiados assim no chão e na parede. E o treinamento era eles passarem e quebrarem aquelas madeiras.
e era para eles aprenderem o que fazer com o adversário quando tivessem uma situação parecida. Aí é um extremo, né? Aí está todo um extremo, mas antes de chegar nesse extremo, quanta maneira que a gente tem para jogar futebol do jeito errado. Ah, por mim, ou passa a bola ou o atacante, os dois não. E no cinema também, a gente tem a opção de escolher que tipo de filme vai assistir, em casa mesmo, na televisão. O que é que a gente vai assistir? Está diante de nós. Mas o cinema em si é uma ferramenta, depende de como vamos usar aquela ferramenta. O futebol também é uma ferramenta de esporte, de lazer, desde que a gente jogue com justiça, jogue respeitando o adversário, jogue pelo futebol, jogue não para brigar, mas para brincar. E até mesmo estilo musical. Durante certo tempo da minha infância até a adolescência, eu quase não ouvia música evangélica. Porque a música evangélica que existia era uma música evangélica no estilo musical dos meus pais e dali para cima, de alguém até mais idoso do que eles. E então aquele estilo de música não me agradava. Eu pouco ouvia música evangélica. Até que surgiu um movimento no Brasil. Quem deu o start foi o pastor Jaime Kemp, como missionário da CEPAL. E criou os Vencedores por Cristo. A primeira vez que os Vencedores por Cristo foram na igreja que eu fazia parte, a primeira igreja batista do Recife, aquilo foi uma revolução, porque a gente começou a ver música contemporânea, cantando o amor de Deus, cantando a mensagem do Evangelho. Pouco tempo depois, os Vencedores por Cristo lançaram um LP. Os jovens talvez não saibam nem o que é LP. Alguém está balançando a cabeça, mas que eu sei que sabia. E de vento em popa. De vento em popa foi uma revolução na música evangélica brasileira. Porque os discos anteriores, apesar de já contextualizados, já para o nosso tempo, mas eram músicas americanas traduzidas. De Vento em Popa foi uma produção brasileira, com ritmos brasileiros. E músicas como É Manhã Pescador, num ritmo bem brasileiro. E as pessoas disseram, mas esse tipo de música nas igrejas. E esta igreja aqui tem na sua história produção musical no ritmo sertanejo. E eu lembro que nesse disco tinha também a própria música de Vento em Popa, também um estilo bem contemporâneo, mas com uma mensagem do Evangelho que Jesus batendo na tua porta deseja entrar. Não lhe importa a tua vida torta, quer te salvar. De um mundo torpe, de um sul sem norte, de um mundo torpe, de uma vida morta, de um sul sem norte, da morte enfim. E um novo riso te pôr nos lábios, uma nova vida que não tem fim. Abre o coração, derruba a muralha, deixa que Jesus te abrace também. Deixa que te inunde um amor que não falha, é o desejo de quem só te quer bem. Canta ao mundo inteiro uma vida tão linda, conta o que é ter perdão pelo amor. Quantas bênçãos há na graça infinda, vive para Jesus o Senhor. Uma geração cantando uma música como esta. Mas, quando esse disco foi lançado, muita gente teve reação. Muita gente disse, isso não é música para estar dentro de igreja. E aí a gente pergunta, e o que é música para estar dentro de igreja?
A gente tem aqui diversos instrumentos, uma percussão variada ali. Mas que luta foi para que isso pudesse entrar nas igrejas, bateria dentro da igreja. E que riqueza musical quando a gente une todos esses instrumentos de forma harmoniosa, equilibrada, e isso dá suporte para que a congregação cante, louve ao Senhor. Digo tudo isto porque precisamos verificar sempre o que é que a palavra diz a respeito. Se alguma coisa está indo contrário ao que a palavra diz, aí a gente deve ter resistência. Mas o que é que a palavra diz? E o que é que o próprio Jesus diz? E o que Jesus diz é: examinai tudo, retende o que for bom. Examinai tudo, retende o que for bom. Visitei igrejas que, mesmo não sendo da Convenção Batista Brasileira, mas vi uma certa ferramenta que parece que trabalhava algo importantíssimo para a igreja. Pequenos grupos. Grupos de pessoas que se reúnem para estudar a palavra, para aprender um com o outro, um ajudar o outro no crescimento. É a prática daquilo que o Novo Testamento apresenta como uns aos outros. E digo, isso aí é bíblico, isso aí vale a pena. Examinai tudo, retende o que for bom. E hoje a gente tem a própria Junta de Missões Nacionais, estamos na campanha de missões nacionais. Faço parte de um grupo de pastores que tem experimentado os pequenos grupos multiplicadores. Esse grupo de pastores, eu confesso, meus irmãos, que eu já não estou lendo os WhatsApp desse grupo, porque é tanta coisa. Os pastores estão vivenciando esta realidade e dizendo: isso tem sido maravilhoso para a minha igreja. Aí postam a foto: olha aqui um grupo que se multiplicou, olha, e aí a gente recebe do Brasil todo, do centro-oeste, do norte, do sul, e uma ferramenta que é colocada a serviço do crescimento do reino de Deus. Examinai tudo, retende o que for bom. E a nossa igreja já vivencia isso. A Junta de Missões Nacionais está trabalhando isso há aproximadamente 3 anos. A nossa igreja vivencia essa realidade, ainda num tempo em que a gente ia como quem aprende a andar de bicicleta, né? Que a gente aprende a andar de bicicleta andando mesmo e caindo, tropeçando e caindo. Mas a gente já está há pelo menos 11 anos nessa experiência. Se você não faz parte ainda de um pequeno grupo, pense nessa possibilidade. Saiba que a igreja cristã primitiva se reunia no templo e nas casas, no templo e em pequenos grupos, o grande ajuntamento e o pequeno ajuntamento, e aprendendo um com o outro. O que Deus requer de nós, Ele requer santidade. Santidade, separação para Ele. Ele requer que a nossa vida esteja nessa caminhada. Nós somos justificados no momento que recebemos a Jesus como Salvador, mas a nossa santificação é um processo, é algo que vai numa caminhada. E então é preciso a cada dia estarmos buscando estar mais perto de Deus. Se existe alguma coisa para ser mudada, darmos o passo necessário. E santidade não significa apontar o erro dos outros. Apontar o erro dos outros não é prova de santidade. Prova de santidade é observar os próprios erros e buscar corrigi-los. E então, como parte dessa busca, auxiliarmos quem está do nosso lado e que pode estar cometendo o erro. O que a Bíblia diz a respeito do erro do irmão é que nós somos responsáveis para ajudar o irmão a se corrigir, não simplesmente apontar o erro. Para apontar, para criticar, o Senhor Jesus tinha muita experiência com isso.
Porque os fariseus, os escribas, os saduceus, eles buscavam olhar para Jesus e buscavam encontrar alguma coisa que ele pudesse estar fazendo de errado. E eles tinham o seu padrão, e nesse padrão Jesus não se encaixava completamente. Jesus convida Levi, diz: segue-me. Levi era um publicano. E aí Levi prontamente promove um jantar para Jesus, ou um almoço. E ele convida os seus amigos publicanos. E Jesus então está sentado à mesa com os amigos publicanos. Mas Jesus estava sentado à mesa com os amigos publicanos não para receber a influência deles, mas para influenciá-los. Jesus havia ido para a casa de um publicano, Zaqueu, e quando sai daquele encontro, Zaqueu diz: minha vida agora vai ser completamente diferente, ao contrário do que era antes. Mas agora os escribas e fariseus, quando Jesus está ali na casa de Levi, tomando uma refeição com publicanos e pecadores, olha, o publicano era uma classe especial de pecador, é publicano e pecador, né? Era uma classe toda especial de pecadores. Os escribas e fariseus começam a recriminá-lo, e dizem: olha aí o teu mestre, ele está ali sentado à mesa com publicanos e pecadores. E aí Jesus vem e diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Cada um de nós precisa estar olhando para a própria vida, estar colocando em prática esse arrependimento por aquilo que a gente faz que não agrada a Deus, e buscar a própria correção. Pedro então teve a sua crise de fé, fazer o que Jesus estava dizendo ou não, mas ele obedeceu. Ele desceu do barco, caminhou sobre as águas, fraquejou, olhou para as circunstâncias à volta, deixou de olhar para Jesus e em algum momento começou a afundar. Na nossa caminhada de fazer a vontade de Deus, de cumprir o que Jesus tem para nós, poderemos fraquejar em algum momento, mas imediatamente Pedro diz: Senhor, socorre-me. E aí Jesus estende a mão, segura, coloca dentro do barco, dá-lhe uma repreensão, dá-lhe um puxão de orelha, diz: por que duvidaste, homem de pequena fé? E é o que ele vai dizer para a gente, quando a gente der uma baqueada, ele vai dizer: por que é que você duvidou? Mas aí Jesus repreendeu o vento, e o texto bíblico nos diz que os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Quando enfrentamos a crise de fé e fazemos aquilo que Jesus tem para nós, o resultado, de uma forma ou de outra, vai mostrar que Jesus é o Filho de Deus, que há poder em Jesus Cristo. Que essa experiência desses dias, o jejum, você é quem vai dizer, tem alguma orientação nas páginas iniciais aqui de como fazer. Nós acrescentamos que você pode deixar de fazer alguma coisa que você faz normalmente para ter um tempo a mais com Deus. O que importa é que aquilo que você dedicar ao Senhor, faça com que você esteja se aproximando mais dEle, dedicando um tempo maior, exclusivo com Ele, e que isso venha a fazer diferença na nossa vida, na família, na sociedade, na igreja, no país como um todo. Que possamos ser sal da terra, sal que impede que tudo entre em podridão, mas o sal preserva, o sal conserva, e a gente compra peixe, a gente tem que comer fresquinho, né? Mas bacalhau vem de longe, e a gente come e não tem problema, porque vem carregado de sal. E então que o sal, Cristo na nossa vida, possa estar influenciando a sociedade à nossa volta. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.